A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Montanhas surgiram e desapareceram. Oceanos se formaram. Espécies inteiras nasceram e foram extintas. E no meio de tudo isso, surge algo improvável: a humanidade. Uma espécie que ocupa menos de 0,01% da história do planeta, mas que conseguiu alterar tudo ao redor. Em um piscar de olhos na escala cósmica, mudamos paisagens, clima, ecossistemas e talvez até o futuro da própria Terra. Essa é a história da espécie mais inteligente e mais perigosa que já existiu. E a pergunta que guia tudo é simples: como uma criatura frágil, sem garras, sem presas e sem carapaça, conseguiu dominar completamente o planeta? Para entender isso, precisamos voltar milhões de anos no passado. O primeiro passo: o início da linhagem humana. Volte cerca de 7 milhões de anos. Nada de cidades, nada de linguagem, nada de tecnologia. Apenas savanas africanas, predadores por todos os lados e criaturas tentando sobreviver dia após dia. É nesse ambiente hostil que surgem os primeiros hominídeos. Eles ainda não eram humanos, mas possuíam algo revolucionário. Andavam sobre duas pernas. O bipedalismo libertou as mãos. E mãos livres significam ferramentas, e ferramentas significam vantagem. Esse pequeno detalhe mudaria o destino do planeta. Milhões de anos depois, surgem os australopitecos. Criaturas pequenas, cérebro ainda limitado, mas já adaptadas a caminhar longas distâncias. Entre eles, um fóssil se tornaria símbolo da nossa origem. Frágil, baixa estatura, mas ancestral direta de todos nós. A evolução estava em movimento. Quando a inteligência começa a se mostrar, avançamos para cerca de 2,4 milhões de anos atrás. Surge uma nova espécie, o Homo habilis. Pela primeira vez, alguém olha para uma pedra e enxerga algo além de uma pedra. Uma lâmina, uma ferramenta, uma extensão do próprio corpo. Não era força, era criatividade aplicada à sobrevivência. A inteligência começava a moldar o mundo. O domínio do fogo, a primeira tecnologia. Então surge um divisor de águas, o Homo erectus. Essa espécie não apenas se adapta, ela inova, ela domina o fogo. E não há exagero algum em dizer: o fogo foi a maior revolução da pré-história. Comida cozida gerou mais energia. Mais energia alimentou o cérebro cresceu. O fogo trouxe luz à noite, afastou predadores, permitiu encontros sociais e criou algo inédito: tempo livre para pensar. Pensar muda tudo. A primeira grande expansão humana. Com fogo e novas habilidades, essa espécie faz algo nunca visto antes. Ela migra, sai da África, enfrenta desertos, cruza regiões geladas, chega à Ásia, depois à Europa. A humanidade, pela primeira vez, espalha seus genes pelo planeta. Após milhares de gerações, surgiu o Homo sapiens, há cerca de 300 mil anos. Não estávamos sozinhos. Outras espécies humanas dividiam a Terra conosco, mas fomos nós que permanecemos. A revolução mais perigosa da história. Por volta de 70 mil anos atrás, algo acontece, não no corpo, mas na mente. O cérebro humano passa por um salto gigantesco. Começamos a imaginar coisas que não existem fisicamente. Criamos mitos, espíritos, histórias, símbolos. Essa é a revolução cognitiva. Aqui nasce nossa maior arma, a capacidade de acreditar coletivamente em ideias abstratas. Dinheiro, religião, nações, leis, nada disso existe na natureza, mas existe na nossa imaginação compartilhada. E isso nos tornou imparáveis. Arte, rituais e identidade. Antes de cidades, antes de agricultura, antes de escrita, já existia a arte. Pinturas rupestres, rituais, símbolos gravados em pedra. A arte não era decoração, era comunicação, era identidade, era memória.
A humanidade passa a se reconhecer como algo maior que o indivíduo. E nesse momento, nos tornamos também a espécie mais perigosa da Terra. Não caçávamos apenas com armas, mas com ideias. A Revolução Agrícola, o preço do progresso. Entre 8.000 e 5.000 a.C., a humanidade faz um acordo silencioso com o futuro. Paramos de seguir a comida e fazemos a comida seguir a gente. Nasce a agricultura. Trigo, arroz, animais domesticados. O resultado? Mais comida, mais gente. Cidades surgem, mas também surgem hierarquias, trabalho excessivo, doenças, conflitos. Foi progresso, mas também foi uma armadilha. Controle, poder e dominação. Por volta de 3.500 a.C., duas invenções mudam tudo novamente. A roda, a escrita não nasce para poesia, nasce para controle, estoques, tributos, impostos. Com o controle, nasce o poder. Com o poder, nasce o Estado. Com o Estado, nascem exércitos. A história passa a ser organizada e imposta. Metais, guerras e impérios. Primeiro o bronze, depois o ferro. Ferramentas ficam mais eficientes, armas ficam mais letais. Quem domina o metal, domina o campo de batalha. Impérios surgem, impérios caem. A história passa a ser escrita com conquistas, estratégias e sangue. Ideias que sobrevivem à força. Mesmo com guerras constantes, algumas ideias sobrevivem. Filosofia, ciência, organização política. O ser humano começa a questionar a própria existência. Mas nenhum império é eterno. Idade Média, colapso e reconstrução. Com a queda de grandes impérios, o mundo se fragmenta. Feudos, castelos, guerras locais. A fé domina a razão, até que uma ameaça invisível muda tudo. A peste negra. Cerca de 1/3 da população europeia morre. O sistema entra em colapso e, paradoxalmente, é desse colapso que nasce a mudança. Enquanto uns caíam, outros avançavam. Enquanto a Europa sofria, outras regiões floresciam. Ciência islâmica, matemática, medicina, astronomia. Na Ásia, surgem invenções que moldariam o futuro. O conhecimento nunca parou. Ele apenas mudou de lugar. Renascimento, a volta da curiosidade. Século XV. O ser humano volta a questionar. Arte explode, ciência avança, exploração começa. A dúvida deixa de ser pecado e passa a ser ferramenta. O mundo se abre. Revolução industrial. O mundo acelera. Então surge a máquina, vapor, eletricidade, fábricas, a produção explode, as cidades crescem, o ritmo da vida muda. O planeta nunca mais seria o mesmo. Século XX, o limite da espécie. 2 guerras mundiais, bombas nucleares, destruição em escala global, mas também vacinas, antibióticos, aviões, computadores e o ser humano pisando na Lua. Tudo isso em menos de um século. O presente, o Antropoceno. Hoje vivemos a era digital. Internet, redes sociais, biotecnologia, inteligência artificial. Mudamos mais em 100 anos do que em toda a história anterior. Entramos no Antropoceno, a era em que o ser humano é a principal força de transformação do planeta. O futuro, a última pergunta. E agora, para onde vamos? Outro planeta? Editar o próprio DNA? Nos fundir com máquinas? Ou aprender a viver em equilíbrio? A história da humanidade não acabou. Ela está sendo escrita agora e o próximo capítulo depende de nós. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. O que você acha que será o futuro da humanidade? Porque fazer parte da história é inevitável, mas entender ela é escolha sua.